Melodia Feroz, Monstros da Violência, Volume 1, por Victoria Schwab. Prelúdio, Kate. Na noite que Kate Harker decidiu botar fogo na capela da escola, ela não estava revoltada nem bêbada. Estava desesperada. Incendiar o lugar era realmente seu último recurso. Ela já tinha quebrado o nariz de uma menina, fumado no quarto, colado na primeira prova e insultado 3 freiras. Mas o que quer que fizesse, a Santa Agnes perdoava. Aquele era o problema das escolas católicas. Viam você como alguém que precisava ser salvo. Mas Kate não precisava disso. Só precisava dar o fora dali. Era quase meia-noite quando pisou na grama sob a janela do dormitório. A hora das bruxas, as pessoas diziam, quando espíritos conturbados saíam em busca de liberdade. Espíritos conturbados e adolescentes presas em internatos muito longe de casa. Ela foi descendo pelo caminho de pedras que levava até a Capela da Cruz. Carregava uma mochila nas costas, cheia de garrafas que tilitavam umas contra as outras no ritmo de seus passos. Só não havia cabido um vinho de safra do estoque particular da irmã Merle, então Kate o levava na mão. Devagar e baixo, os sinos da Capela dos Santos tocaram. Ela era maior e ficava do outro lado da escola. Aquela igreja nunca estava completamente vazia. Madre Alice, a diretora, madre superiora ou o que quer que fosse da escola, dormia em um quarto contíguo. Mesmo se Kate quisesse incendiar aquela capela em particular, não seria idiota o bastante para ser acusada de homicídio também. Não quando o preço da violência era tão alto. À noite, as portas da capela menor ficavam trancadas, mas Kate havia roubado uma das chaves mais cedo, durante um dos sermões da irmã Merle sobre como encontrar a graça divina. Ela entrou e deixou a mochila atrás da porta. Os vitrais azuis ficavam pretos sob o luar, deixando a capela escura como Kate nunca tinha visto. Uns 10 bancos a separavam do altar e, por um momento, ela quase se sentiu mal por botar fogo naquela capelinha charmosa. Mas não era a única capela da escola, nem mesmo a mais bonita. E se havia uma coisa que as freiras da Santa Agnes pregavam, era o sacrifício. Kate já havia sido expulsa, sem incendiar nada, de 2 internatos em seu primeiro ano de exílio e de mais um no segundo, esperando que fosse o último. Mas seu pai era determinado, ela tinha que empuxar, e continuava apresentando opções. O 4º internato era na verdade um reformatório para adolescentes problemáticos, onde ela havia ficado por quase um ano. O 5º era uma escola só para garotos, disposta a abrir uma exceção em troca de uma doação generosa. Durou apenas alguns meses, mas provavelmente seu pai já tinha reservado uma vaga naquela escola católica dos infernos, porque Kate foi mandada para lá sem nem passar pela cidade V. 6 escolas em 5 anos, mas aquela era a última, tinha que ser. Kate se agachou no piso de madeira, abriu a mochila e começou a trabalhar. A noite ficou serena demais depois dos sinos, quando caiu um silêncio fantasmagórico na capela. Ela começou a cantarolar um hino religioso, enquanto tirava as coisas da mochila. 2 garrafas de uísque barato e outra menor de vodka. Tudo obtido de uma caixa de bens confiscados, além de 3 garrafas de vinho tinto da casa, um uísque envelhecido do armário da Madre Alice e o vinho de safra da irmã Merle. Kate enfileirou as garrafas em um dos bancos do fundo antes de atravessar a igreja até as velas de oração. Ao lado de 3 fileiras de pratos rasos de vidro, ficava uma travessa com fósforos longos. Ainda cantarolando, Kate voltou ao estoque de bebidas e abriu as várias garrafas, ungindo os assentos, fileira após fileira, certificando-se de que cobria todo o espaço. Ela guardou o uísque da Madre Alice para o altar de madeira. Uma Bíblia repousava aberta ali, e no momento de superstição, Kate poupou o livro, arremessando-o na grama pela porta aberta. Dentro da capela, o cheiro úmido e adocicado de álcool atacou seus sentidos. Ela tossiu e cuspiu para tirar o gosto ácido da boca. Do outro lado do ambiente, um enorme crucifixo pendia sobre o altar. Mesmo com o salão escuro, Kate conseguia sentir o olhar fixo da imagem sobre ela enquanto erguia o fósforo. Perdoe-me, pai, pois eu pequei, ela pensou, acendendo-o na moldura da porta. Não é nada pessoal,
acrescentou em voz alta enquanto o fósforo ganhava vida, abrupto e incandescente. Por um longo tempo, Kate observou o fogo, crepitando em direção a seus dedos. E então, quando estava chegando perto demais, lançou o fósforo no assento mais próximo. O incêndio começou no mesmo instante e se espalhou com um som audível, consumindo apenas o álcool no começo, depois tomando conta da madeira. Em questão de segundos, os bancos pegaram fogo, e então foi a vez do piso, e por último, do altar. A chama cresceu, cresceu e cresceu, do tamanho de uma unha a uma labareda com vida própria. Kate ficou hipnotizada, observando-a dançar, subir e consumir centímetro após centímetro, até o calor e a fumaça finalmente a obrigarem a sair para a noite fria. "Corra!" disse uma voz em sua cabeça, baixa, urgente, instintiva, enquanto a capela adia. Ela resistiu a esse impulso e se sentou num banco a uma distância segura do fogo, esfregando os sapatos na grama do fim de verão. Se estreitasse os olhos, conseguiria ver no horizonte a luz da cidade satélite mais próxima, Des Moines. O nome arcaico, uma relíquia de um tempo anterior à reconstrução. Havia meia dúzia delas espalhadas pela periferia de Veracidade, mas nenhum abrigava mais de 1 milhão de habitantes, e a população inteira permanecia trancada e confinada, sem jamais se aproximar da capital. Era essa a ideia. Ninguém queria atrair os monstros, nem Callum Harker. Kate tirou o isqueiro do bolso, um lindo objeto prateado que Madre Alice havia confiscado na primeira semana, e ficou passando-o de uma mão para a outra. Elas tremiam. Então tirou um cigarro do bolso da camisa, outro presente da caixa de objetos confiscados, e o acendeu, observando a pequena chama azul dançar diante da gigantesca labareda laranja. Ela deu um trago e fechou os olhos. "Onde você está?" Kate perguntou. Era um jogo que fazia de vez em quando, desde que tinha aprendido sobre a noção de multiverso. A vida de uma pessoa não era exatamente uma linha, mas uma árvore, e cada decisão era um galho divergente, resultando numa pessoa divergente. Ela gostava da ideia de que havia centenas de Kates diferentes, vivendo centenas de vidas diferentes. Talvez em uma delas não houvesse monstros. Talvez sua família ainda estivesse inteira. Talvez ela e sua mãe nunca tivessem saído de casa. Talvez nunca tivessem voltado. Talvez. E se havia centenas de vidas, centenas de Kates, ela era apenas uma entre várias, exatamente a que deveria ser. No fim, era mais fácil fazer o que precisava ser feito se conseguisse acreditar que, em outro lugar, outra versão dela pôde tomar uma decisão diferente e levava uma vida melhor, ou, pelo menos, mais simples. Talvez ela as estivesse poupando, permitindo que outra Kate continuasse sã e salva. "Onde você está?" Ela repetiu a pergunta. "Deitada num campo, observando as estrelas. A noite está quente, o ar puro. A grama está fria sob minhas costas. Não há monstros na escuridão." "Que bom", pensou Kate, enquanto diante de seus olhos a capela ruía, lançando uma onda de brasas para o alto. Sirenes soaram ao longe, ela se empertigou no banco. "Lá vamos nós." Em poucos minutos, as meninas tinham saído dos dormitórios. Madre Alice apareceu de penhoar, com o rosto pálido refletindo o vermelho da luz da igreja que ainda queimava. Kate teve o prazer de ouvir a velha e composta freira soltar uma série de palavrões pitorescos até os caminhões de bombeiros chegarem e as sirenes abafarem todo o resto. Até mesmo escolas católicas tinham limites. Uma hora depois, Kate estava sentada no banco de trás de uma viatura local, cortesia de Des Moines, com as mãos algemadas sobre o colo. O carro cortava a noite, atravessando a imensidão sombria de terra que formava a região remota, no nordeste de Veracidade, para longe da segurança da periferia, rumo à capital. Kate se remexeu no banco, tentando encontrar uma posição mais confortável, enquanto o carro acelerava. Atravessar a Veracidade inteira demorava 3 dias de carro, e ela imaginou que ainda faltavam umas boas 4 horas até a capital e 1 hora até os limites do ermo,
mas um guarda local jamais guiaria uma viatura por um lugar como aquele. O carro não era muito reforçado, tinha apenas a proteção de ferro e faróis altos de RUV, reforço ultravioleta, lançando linhas cortantes na escuridão. Os dedos do policial estavam brancos no volante. Ela pensou em dizer para o homem não se preocupar. Não ainda. Eles estavam longe. As fronteiras de veracidade eram relativamente seguras, porque nenhuma das coisas que assolavam a capital estaria disposta a atravessar o ermo para chegar até eles. Não quando ainda havia gente de sobra para comer mais perto da cidade Vi. Então, ele lançou um olhar maldoso, e Kate decidiu deixá-lo com sua angústia. Ela virou a cabeça, encostando o ouvido bom no banco de couro, enquanto encarava a escuridão lá fora. A estrada à frente parecia vazia na noite densa, e ela examinou seu reflexo na janela. Era estranho como apenas as partes óbvias se destacavam no vidro escurecido. Cabelo claro, queixo pontudo, olhos escuros. Não a cicatriz que lembrava uma lágrima seca no canto do olho, ou a que seguia a linha do cabelo da têmpora até o queixo. Àquela altura, devia ter sobrado apenas o casco chamuscado da Capela da Cruz. A multidão crescente de meninas de pijama tinha feito o sinal da cruz diante daquela visão. Nicole Tick, cujo nariz Kate havia quebrado pouco antes, abriu um sorriso cruel, como se ela fosse ter o que merecia, como se não quisesse ser pega. E Madre Alice havia orado por sua alma, enquanto escoltava para fora da propriedade. Até nunca mais, Santa Agnes. O policial falou algo, mas as palavras se decompuseram antes de chegar até ela, restando apenas sons abafados. O quê? Ela perguntou, fingindo desinteresse enquanto virava a cabeça. Estamos quase lá, o policial murmurou, ainda visivelmente irritado por ter sido obrigado a levá-la tão longe em vez de deixá-la passar a noite numa cela. Eles passaram por uma placa. 380 quilômetros até a cidade Vi. Estavam chegando perto do ermo, a zona que separava a capital do resto de veracidade. Um fosso, pensou Kate, com seus próprios monstros. Não havia nenhuma fronteira definida, mas dava para perceber a mudança, como o contorno de uma costa, o terreno se inclinando, ainda que continuasse plano. As últimas cidadezinhas davam lugar a campos desolados, e o mundo passava de silencioso a vazio. Mais alguns quilômetros de silêncio penoso. O guarda se recusava a ligar o rádio, até uma estrada secundária quebrar a monotonia da reta principal. A viatura entrou nela. Os pneus deixaram o asfalto e pararam ruidosamente no cascalho. A chama da expectativa tremulou imprecisa no peito de Kate, enquanto o guarda iluminava os arredores com os faróis de RUV. Eles não estavam sozinhos. Um veículo preto esperava à beira da estrada estreita. Os únicos sinais de vida eram os faróis de RUV, o vermelho das luzes de freio e o ronco baixo do motor. O círculo de luz da viatura em que Kate estava iluminou as janelas matizadas do outro veículo e pousou sobre o aparato de metal capaz de lançar 100.000 volts em qualquer coisa que chegasse perto demais. Aquele era um veículo projetado para atravessar o ermo, e o que quer que espreitasse lá. Kate deu o mesmo sorriso que Nicole abrira diante da igreja, presunçoso, sem mostrar os dentes. Não um sorriso feliz, mas vitorioso. O guarda saiu, abriu a porta de trás e a puxou pelo cotovelo para fora. Ele soltou as algemas, resmungando sozinho sobre política e privilégios, enquanto Kate esfregava os punhos. Posso ir? Ele cruzou os braços. Ela interpretou como um sim e começou a andar em direção ao outro veículo. Então, se virou e estendeu a mão. Você está com uma coisa minha, disse. O guarda não se moveu. Kate estreitou os olhos e estalou os dedos. O homem olhou para o tanque do carro que roncava atrás dela, antes de tirar o isqueiro prateado do bolso. A garota fechou a mão em torno do metal liso e virou as costas, mas não antes de ouvir vaca, com o ouvido bom. Não se deu o trabalho de olhar para trás. Subiu no veículo, afundou-se no banco de couro e ouviu o som da viatura policial indo embora. O motorista à sua frente estava no celular. Ele encarou Kate pelo retrovisor. Sim, estou com ela. Tudo bem? Toma. Ele passou o celular para Kate pela divisória, e o coração dela acelerou enquanto o pegava e o levava à orelha esquerda. Catherine Olivia Harker. A voz do outro lado era um trovão baixo, um terremoto leve, baixa, mas vigorosa,
o tipo de voz que Kate praticava havia anos, mas ainda lhe dava calafrios involuntários. Oi, pai, ela disse, com cuidado de manter a voz firme. Está orgulhosa de si mesma? Ela examinou as unhas. Bastante. São 6, com a Santa Agnes. Ela murmurou, fingindo distração. 6 escolas em 5 anos. Bom, as freiras diziam que eu poderia conseguir tudo o que quisesse se me dedicasse. Ou será que foram os professores da Wild Prior? Estou começando a confundir. Chega! A palavra era como um soco no peito. Você não pode continuar fazendo isso. Eu sei, ela disse, esforçando-se para ser a Kate certa, aquela que queria ser perto dele, aquela que merecia estar perto dele. Não a menina deitada no campo ou chorando no carro antes do acidente, a que não tinha medo de nada, de ninguém, nem mesmo dele. Ela não conseguiu abrir aquele sorriso presunçoso, mas o imaginou e reteve a imagem em mente. Eu sei, Kate repetiu. Deve estar ficando difícil acobertar minhas proezas. E caro. Então por quê? Você sabe o porquê, pai. Ela disse, cotando-o. Você sabe o que quero. Ela ouviu suspirar do outro lado da linha e recostou a cabeça no banco de couro. O teto solar do veículo estava aberto e Kate conseguia ver as estrelas pontilhando a escuridão. Quero ir para casa. Go!